Então perguntei para mim mesmo, o que eu preciso aprender para poder me tornar multinacional? Que atividades eu preciso executar para isso? E mais, num prazo de um mês, o que é que eu me comprometo comigo mesmo a executar neste mês para poder chegar mais próximo desse sonho? Eu comecei a acordar às 5 da manhã, montei um esqueminha para poder fazer uns exercícios dentro de casa, estava pronto para ir trabalhar às 6h30 e comecei a ser o primeiro a chegar no escritório às 7 da manhã todos os dias. Fala time! Aqui quem fala é Rafael Salenave, engenheiro multinacional. E o meu objetivo aqui neste canal é ensinar você, engenheiro, a se tornar multinacional. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o plano que eu executei para eu me tornar multinacional. Tudo começou em 2017, quando eu ainda trabalhava aí no Brasil, trabalhava numa empresa multinacional e eu tinha um cargo de engenheiro pleno de desenvolvimento de produtos. Só que, mesmo com esse cargo, tendo um ótimo salário e trabalhando numa ótima empresa, a minha energia estava bem baixa, eu estava bem pouco feliz comigo mesmo. Eu tinha perdido o motivo para poder acordar na manhã seguinte. E aí eu fiquei muito insatisfeito com essa situação. Eu tinha um horário flexível de trabalho, então eu podia chegar entre 7 da manhã e 9 da manhã e eu não estava atrasado. Assim como eu sairia então entre 5 da tarde e 7 da noite todos os dias. Só que o que foi que aconteceu com o passar do tempo? Eu chegava às 9 da manhã, no limite de chegar atrasado, e saía da empresa às 7 da noite. E isso se tornou muito recorrente, todos os dias fazendo assim. Então eu estava muito desgostoso comigo mesmo, porque eu não me sentia mais desafiado pela empresa. Busquei sim maneiras de ser desafiado, maneiras de fazer novos projetos, de executar novas atividades, mas nada acontecia. Então eu tinha naquela época o pensamento de vou estudar. Me matriculei na pós-graduação de gestão de projetos na FGV e comecei a executar. Só que eu percebi também que isso não foi suficiente. Por quê? Além de o prazo de execução da pós ser de 1 ano e meio, então comecei em abril de 17, ela só terminaria outubro, novembro de 2018. Aquilo me trouxe mais sobrecarga, porque eu tinha que ir a cada 15 dias assistir aulas, quintas, sextas, sábados e domingos. Eu tinha que fazer trabalho, entregar trabalho, apresentar, fazer prova. Tinha uma série de requisitos para poder fazer aquilo acontecer. Então, foi um tiro que saiu pela culatra. Eu tentei fazer após para poder me motivar e terminou que me cansou mais ainda. Foi quando eu resolvi então, em mais ou menos março, abril de 2018, fazer um curso de desenvolvimento pessoal e profissional. Esse sim mudou a minha vida. Esse sim me fez encontrar dentro de mim o motivo para poder acordar no dia seguinte. Foi quando eu percebi que o seu motivo, o seu porquê, a sua razão, tá tudo dentro de você. Só depende de você para poder você fazer o seu dia melhor. E eu consegui descobrir isso durante essa formação. A partir desse momento eu mudei tudo em minha vida. Eu comecei a acordar às 5 da manhã, montei um esqueminha para poder fazer uns exercícios dentro de casa, estava pronto para ir trabalhar às 6h30 e comecei a ser o primeiro a chegar no escritório às 7 da manhã todos os dias. Quando eu chegava no escritório não tinha ninguém ainda, o escritório estava totalmente calmo e aí eu já começava a desenvolver minhas atividades. Com isso, às 5 da tarde eu já estava liberado para poder ir para casa. Veja só, eu ganhei 2 horas do meu dia durante a manhã, porque eu não tinha essas atividades antes, e ganhei também 2 horas do meu dia na tarde, porque eu estava sempre das 5 às 7 dentro do trabalho, e agora às 5 eu estava sempre liberado. Então, meu dia cresceu muito, eu consegui ganhar 4 horas no meu dia somente com esse ajuste. E eu percebi que a minha produtividade aumentou bastante também. E, consequentemente, vieram todos os reconhecimentos de todos os lados. Veio o reconhecimento interno na própria empresa, do meu chefe imediato, os meus colegas perceberam a minha mudança de comportamento e veio o reconhecimento também da parte do cliente. O cliente conseguiu enxergar que eu estava mais motivado, que o negócio acontecia e que tudo estava fluindo. Ou seja, somente um ajuste nos horários do meu dia já me deu um gás muito bom. E a estratégia que eu tive para isso, eu quero compartilhar aqui contigo. Eu li esse livro, eu li inclusive a versão dele em inglês, que é Eat That Frog, né? Engula aquele sapo. E a versão em português é Comece pelo Difícil. O que é que esse livro traz e para mim foi realmente assim algo que mudou minha vida. Como eu te falei, as atividades do meu dia a dia elas já estavam ficando chatas.
E quando eu chegava pela manhã, às 7 da manhã, o escritório ainda estava vazio. E eu estava já acordado há 2 horas. Então eu já estava sem sonolência, eu já estava pronto para a atividade. Então eu chegava cedo no trabalho e começava sempre fazendo a atividade mais difícil, a atividade mais chata. Porque eu estava no pico da minha energia. Eu estava pronto para poder fazer qualquer coisa. Então, uma vez a atividade mais chata concluída, eu já tinha todo o resto do dia para poder fazer as outras atividades menores e sair no final do dia com a sensação de dever cumprido. Quando eu estava naquela maré baixa, eu estava como? Eu começava pelos mais baixos, procrastinando para poder não fazer as atividades mais difíceis e a atividade mais difícil sempre ficava para amanhã. Então, como resultado, veio todo o reconhecimento. Né? Então, eu tive a oportunidade, foi me oferecido a oportunidade de trabalhar. Eu trabalhava na Bahia nessa data e me ofereceram a oportunidade de trabalhar remotamente para o escritório de São Paulo. Então, eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens para São Paulo. Todo mês eu ia para São Paulo, passava 1 semana, 2 semanas, voltava e tal. Então, isso já deu uma mexida na minha vida, no meu dia a dia, o que foi bem bacana também para mim. Depois disso surgiu uma oportunidade de ir para a China, e aí meu chefe ele já veio, conversou comigo, perguntou se eu já estava interessado naquilo e tal. Depois surgiu uma oportunidade de ir para BH, meu chefe me perguntou também e eu prontamente falei que sim. Então assim, eu sou um cara que eu não costumo dizer não para as oportunidades. Se elas aparecem, eu estou sempre pronto para elas. Eu sempre faço acontecer. Então, no que dependesse de mim, tudo aconteceria. Infelizmente, essa vaga da China e a vaga de BH não vingaram, mas eu percebi que eu já estava muito bem aos olhos do meu chefe naquela data. E esse resultado também eu conseguia ver trabalhando junto com os meus colegas, com o time, fazendo o negócio acontecer. Eu percebi que o meu futuro estava na minha mão. Eu percebi que não existia nada e ninguém que pudesse me impedir de fazer o que eu quisesse. Só que nesse momento, assim, eu já estava numa vibe muito melhor, mas eu ainda não tinha entendido, não tinha conseguido enxergar o que era que eu iria fazer para poder me sentir mais realizado. E eu costumo dizer que o milagre aconteceu, porque neste maio, junho, mais ou menos de 2018, foi um turbilhão de coisas que aconteceu na minha vida. Eu já tinha concluído esse curso de desenvolvimento pessoal e profissional, já estava com todo esse gás, e aí eu tive o prazer de assistir, de ter a aula de metodologias ágeis na pós-graduação. Aquilo caiu como uma luva para mim. Aquilo foi algo que realmente me inspirou muito. Eu me apaixonei por metodologias ágeis em apenas aquele final de semana. Foi muito bom mesmo para mim. Foi algo transformador na minha vida. E também aconteceu, como eu já falei para vocês várias vezes aqui no canal, a história de Hugo, né? Que eu fui na Ford, encontrei meu amigo que estava saindo do Brasil para poder trabalhar com carros elétricos e carros autônomos. E esse meu amigo me falou: Rafael, se você tiver oportunidade, caia fora, porque a gente está muito defasado aqui no Brasil e a gente precisa se atualizar. A verdade, o futuro está lá fora. O Brasil ainda está muito atrasado. Então, somando esses dois aspectos da metodologia ágil com eletrificação e carros autônomos, eu falei, caramba, eu tenho que fazer algo, eu tenho que sair do Brasil. Então, toda aquela vibe que já estava hiper positiva na minha vida, acordando cedo, fazendo o negócio acontecer, entregando tudo no trabalho, o que me trouxessem eu entregava, me traziam um abacaxi, eu descascava e fazia um suco e entregava. Cara, tudo. Não tinha nada que falasse assim, entregar para Rafael que ele não vai dar conta. Eu estava na vibe de que eu queria mudar a minha vida. E aí eu percebi, somei A mais B, eletrificação e metodologias ágeis, falei, vou fazer minha vida diferente, eu tenho que sair do Brasil. Então eu comecei só a ajustar o meu dia a dia, ajustar o meu mindset para focar em sair do Brasil. E eu mirei alto, porque até aquela data, o sonho de sair do Brasil ainda não estava no papel. Eu ainda não estava fazendo nada para poder esse sonho ser realizado. E eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa, mas eu ainda não sabia o que. Então eu precisei entender direito que eu precisava fazer algo diferente do que eu estava fazendo se eu queria ter um futuro diferente. Então, tudo que tinha me trazido até aquele ponto não me levaria a um status diferente se eu não mudasse nada na minha vida, se eu não mudasse nada nas minhas prioridades. Então, perguntei para mim mesmo, o que eu preciso aprender para poder me tornar multinacional? Que atividades eu preciso executar para isso? E mais,
num prazo de um mês, o que é que eu me comprometo comigo mesmo a executar neste mês para poder chegar mais próximo desse sonho. Tudo isso foi alinhando meus ideais e me fazendo atingir aquele sonho, aquele objetivo, o objetivo de se tornar multinacional. Eu pus tudo no papel e executei o plano. O que é mais importante do que planejar, do que sonhar, é executar o plano. Foi o que eu fiz. Eu aprendi muita coisa sozinho, eu tive muitos erros e tropeços. Eu errava, refazia, errava de novo, fazia de uma forma diferente, estudava, corria atrás de informação nova, tudo isso sozinho, quebrando a cabeça, mas nunca desistindo. Não foi fácil, de verdade não foi fácil, mas isso não me impediu de continuar. Eu perguntava para mim mesmo, caramba, o que é que eu posso fazer para poder me ajudar? O que é que eu posso fazer diferente do que eu fiz ontem para poder o meu amanhã ser diferente? O que é que eu preciso fazer de diferente? Por que que as coisas não estão acontecendo? Mas eu estava naquela vibe mesmo de fazer o negócio acontecer. Eu não desisti de mim, continuei errando, acertando, até conseguir me tornar multinacional. E hoje eu estou aqui, trabalhando na Suécia, sigo realizando sonhos, viajando, curtindo com minha família, fazendo o negócio acontecer, trabalhando em uma ótima empresa, com desafios diários, com problemas reais também para poder fazer acontecer, e mais, ensinando engenheiros a se tornarem multinacionais. Isso aqui de verdade me motiva muito e me traz tanta vibração positiva como eu tô aqui hoje para poder compartilhar tudo isso contigo. Agora imagina se Rafael tivesse tido um mentor para poder Rafael olhar o caminho que aquele cara teve e Rafael fala assim, eu quero fazer a minha jornada igual aos passos desse cara. Eu quero fazer da minha jornada mais fluida, mais tranquila, mais direcionada. Imagina se Rafael tivesse tido uma pessoa para poder me perguntar o que te motiva, Rafael? Por que que você está desmotivado e o que é que eu posso fazer para poder te ajudar a se motivar? O que é que você precisa fazer amanhã para poder você acordar mais feliz, para você acordar mais alegre e conseguir executar o seu plano? Imagina se Rafael tivesse tido isso. Tivesse uma pessoa para poder perguntar assim, Rafael, quais são as habilidades que você precisa desenvolver? O que é que você precisa aprender para poder alcançar o seu próximo nível? O que é que você está fazendo hoje que você tem que parar de fazer? E o que é que você não está fazendo hoje que você precisa iniciar? Né? E mais, Rafael, qual é o seu sonho? O que é que te move? Onde é que você quer estar daqui a 2 anos? O que é que você quer estar fazendo daqui a 2 anos? Qual é o seu plano? 2 anos é um tempo muito curto. Então qual é o seu plano de vida? Vamos começar pelo curto, vamos começar pelo simples, vamos fazer o negócio acontecer. Então, imagina se eu tivesse tido um mentor que pudesse me ajudar nessa jornada. Tudo seria muito mais tranquilo, tudo seria muito mais saudável. Então eu passo para você agora essas perguntas. Por que que você ainda está na situação que você está? E o que é que você precisa fazer para poder mudar o seu futuro como eu mudei o meu? O que é que você precisa fazer para poder se tornar o seu amanhã mais gostoso do que o que está acontecendo hoje na sua vida? Você entende que você não precisa estar mal? Você entende que você não precisa estar insatisfeito com a situação onde você está? Mas que você pode buscar uma satisfação melhor, uma satisfação maior, fazer o negócio acontecer. E tudo só depende de você, tudo só depende de você querer fazer. O seu futuro está na sua mão. E com a mentoria certa, você vai transformar e chegar nesse futuro muito mais rápido. Tenta responder essas perguntas e eu vou te completar agora com o plano de ação que você precisa ter para transformar a sua vida. Vamos lá? O que você precisa fazer hoje para fazer o seu futuro diferente do status que você está atual? Quais são as atividades necessárias para poder você fazer isso, para poder você alcançar esse novo objetivo? Se comprometa consigo mesmo e trace uma meta curta, uma meta de 1 mês. O que é que você quer fazer nesse próximo mês para poder transformar a sua vida em algo diferente, algo mais produtivo e prazeroso para você? E mais, eu me coloco à plena disposição para poder conversar contigo a qualquer momento. Basta você querer, eu de verdade quero te ajudar. Eu quero ajudar engenheiros a se transformarem em multinacional. Eu quero fazer parte da sua história. Eu quero ter o prazer de te ajudar na sua jornada. Então, se você tem alguma dúvida, se ficou algum gap, não hesita, conversa comigo aqui nos comentários ou então manda um inbox e a gente vai conseguir conversar e eu vou conseguir te ensinar a ser um multinacional.
porque é isso que eu faço hoje. Hoje eu ensino engenheiros a se tornarem multinacionais. Eu ensino tudo o que você precisa saber e um pouquinho mais. Agora é assim, é sem pegadinhas, sem mágica e sem atalho. É com o processo, é com o plano, é com método. É fazendo você executar o método. É um compromisso que eu tenho contigo. Eu te passo todo o conhecimento que eu tenho, só que eu não consigo te transformar em multinacional. Eu consigo te ensinar tudo o que você precisa fazer para poder você aplicar dentro da sua vida e se transformar em um multinacional. Então eu espero de verdade que o conteúdo desse vídeo tenha causado impacto na sua vida, que o conteúdo desse vídeo tenha te mostrado que você é o dono da sua vida, você é o dono do seu futuro, que só depende de você para poder você se tornar um multinacional. E no que depender de mim, eu estou aqui para te ajudar. Então, por favor, se você gostou do conteúdo, dá uma curtida, porque assim você ajuda muita gente. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, compartilha com ele também. E assim você vai estar me ajudando muito a transformar a vida de outros engenheiros em multinacional, tá bom? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.